Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura dos livros. Bom, a gente sabe, né? O Brasil nunca foi um país que leu muito, né? Que continua a ler. Sempre foi só um público ali que tem o hábito de leitura mesmo e tá sempre movimentando, né? Livrarias, bibliotecas e tal. A grande maioria, a massa, a gente sabe que não lê. Existe, inclusive, muita gente que nunca leu um livro. Eu já conversei com pessoas que disseram que nunca leram um livro inteiro. É complicado. Então, queria fazer esse incentivo. Se você tem esse hábito da leitura, não deixa de ler, continue lendo. Mude a gama de temáticas de leitura, né? Temos tantas obras, tantas coisas, tantos autores e autoras, né? Desconstrua as possibilidades que você tem. Se lê só um tipo de coisa, um tipo de pessoas, tente ver outras óticas, né? Por exemplo, se você lê algum tipo de historiador que conta a narrativa sob uma perspectiva, busque outras, tente fazer uma visão de mundo, uma perspectiva maior do que aquilo que você já tem. Isso aumenta muito o nosso repertório, nossa gama de interpretação, né, de codificação da realidade mesmo, né? Isso enriquece muito a gente, enquanto seres humanos, seres sociais. Isso é muito bom para a nossa cognição, para a nossa saúde, isso aumenta nosso vocabulário, nosso conhecimento, repertório, capacidade de escrever melhor, até de se comunicar melhor, né, dependendo da situação. Então, não deixem de ler. E sabe como é? Além de nós sermos um povo que, de modo geral, não tem hábito de leitura, cada vez mais os obstáculos ficam mais difíceis. Com a inteligência artificial, com a facilidade das redes sociais e do celular, de ter tanta informação num curto espaço de tempo, tão rápido. Nosso cérebro se acostumou com isso de uma maneira que se concentrar em alguma coisa por 20, 30 minutos, uma hora, então tá praticamente impossível. Eu estava vendo questões, né? Não vou falar estudos, porque eu não vi exatamente um estudo. Mas assim, que de modo geral, hoje, para as pessoas tá difícil até se concentrar para assistir um filme inteiro de 1h30, 2 horas, sem perder a atenção, sem desfocar e olhar no celular e consultar a mensagem no Instagram. Então, esse é um obstáculo que a gente precisa olhar com ele para o carinho. Então, se você tem hábito de leitura, continue. Isso aumenta muito o nosso ser, né? Nos ajuda muito a formar mais senso crítico, reflexão e nos torna pessoas melhores. E se você não tem, tente ter. E lê o livro mesmo, né? O livro analógico, o livro de páginas. Tente alguma coisa que você... Se você não gosta, vai tentando vários temas, sabe? Temos literatura, temos romance, ficção, suspense, crônicas, poesia, até quadrinhos, né? HQs, temos tantos tipos de possibilidade de leitura. Comece por alguma coisa. Isso ajuda muito e amplia muito a nossa capacidade cognitiva, mental, emocional, social. E aproveitando a deixa, já que eu tô falando de leitura, do poder das palavras, na pandemia eu fiz um experimento, comecei a escrever poesias, né, do que eu tava sentindo ali, da minha vida pessoal, do momento, e escrevi bastante poesia, escrevi. E aí eu não quis deixar engavetado, não quis deixar guardado, eu queria materializar aquilo, assim, queria explicitar aquilo no mundo. E eu escrevi um livro autoral independente, e eu tenho muito orgulho dele. Ele se chama Navegante no Som, Habitante do Intervalo do que é o Silêncio. É um pocket livro, ele é bem curtinho mesmo, pequenininho assim, praticamente o tamanho da palma da mão. E eu fiz praticamente ele sozinha, assim, né? Então, eu tenho bastante orgulho dele. Ele tá disponível para vender na Wiclap, que é uma editora que ajuda aí pessoas que estão começando a escrever, né? São pequenos poemas, são bem simples, né, de entender, são reflexões, assim, pessoais de estados emocionais, digamos, e tá na Wiclap. E depois eu ainda escrevi um segundo, que se chama Tudo é Perfeito. Foi quase que em seguida, né? Alguns meses depois, fiz dos mesmos moldes, do mesmo tamanho, que eu já tinha entendido como fiz o primeiro, fiz o segundo do mesmo molde, também está disponível para vender.
Ele também são pequenos versos, a diferença é a narrativa em terceira pessoa de uma mãe e de um filho, superando as dificuldades, né? E que o amor prevalece. E ele tem um início, um meio e um fim, mas o que eu acho mais interessante nele é que se você abre uma página sozinha, é como se fosse um oráculo ali. A frase, ela não tá solta. É como se a frase em si, ela trouxesse alguma mensagem pro dia, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante nesse livro. Então, se você quiser se interessar, etc., pode adquirir eles no site da Wiclap, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso. Escrevam. Também deixo isso como incentivo. Escreva, não precisa ser necessariamente poesia, mas escreva o que você está sentindo. Faça uma espécie de diarioterapia, às vezes. Isso é muito bom para a elaboração das nossas próprias emoções. E trabalhando, né, nossas emoções, sentimentos, tudo isso fortalece e muito a nossa saúde, né? Tanto pessoal quanto relacional e social, que é o que eu trago aqui no fim das contas, pra gente buscar ter um pouco mais aí de qualidade de vida, né, de bem-estar, de harmonia, né, para nós e para o nosso entorno através das ferramentas que nós temos aí. E os livros, as palavras, elas têm muito poder, muita capacidade de transformação. Quando a gente abre um livro, realmente a gente abre uma janela para um novo mundo. Então procurem olhar para isso, valorizar isso e tentem colocar esse hábito da leitura aí. E faça o teste, se você consegue ler 30 minutos a 1 hora sem ser interrompido, por você mesmo. Não é por campainha, por nada, por você mesmo, sem você mesmo buscar alguma coisa para se distrair. Tá bom? E até o próximo.